Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar no nosso programa Minutos de Espiritismo, né? Vamos falar do medo. Bom, na realidade, o medo, assim como várias outras coisas do nosso corpo físico, do nosso instinto, devem ser controlados. Eu vou falar um pouquinho, né? Mais sobre o medo, mas a gente pode colocar outras coisas como a raiva, a tristeza, todos esses sentimentos instintivos do nosso corpo biológico, do nosso corpo físico. Bom, na realidade, eu vou contar uma história para vocês antes para ilustrar essa situação. Eu não sou um cara corajoso, né? Não tenho vantagem nenhuma. Antes de eu conhecer o Espiritismo, eu tinha muito medo de morrer. Até de escuro eu tinha medo. Eu tinha medo, assim, claro que não toda hora, mas o que eu quero dizer assim, eu tinha muitos medos, muitos bloqueios. Então você vê que eu realmente não sou corajoso. Mas, depois que eu conheci o Espiritismo, conheci o mundo dos espíritos, comecei a conversar com espíritos, eu perdi todos esses medos, todos mesmo, inclusive de morrer. Então, para mim, se eu pensar, bom, tá caindo alguma coisa, vou morrer agora, para mim é tranquilo, eu não tenho medo mesmo, de verdade, por causa dessa realidade, né? Então, eu ando bastante de avião e às vezes, na verdade às vezes não, duas vezes só aconteceu do avião balançar extremamente, muito, muito mesmo, e de dar a impressão que realmente vai acontecer algo de ruim, né? E nessas vezes você vê que as pessoas ficam com bastante medo, tudo, mas eu realmente não fico com medo. Só que, quando dá aquela primeira balançada, ou então aquelas balançadas, mas eu não estou falando de balançadinha não, tá pessoal? Estou falando de realmente de você sair do banco, de uma coisa bem desesperadora. Dá medo, isso não tem jeito. Por quê? Por mais que a minha consciência tenha total noção de que não tem nada demais na morte física e de que não tem nada demais se eu tiver que desencarnar, né? Porque é assim que eu penso, se eu tiver que desencarnar, que eu desencarne, isso não vai fazer diferença. Se Deus quer assim, tudo bem, não vai adiantar também eu tentar mudar nessa situação. Na hora que ocorre, o risco é inevitável que eu não consiga controlar. Pelo menos por uns 3 segundos, o medo é inevitável. Por quê? Porque ele vem no meu organismo físico, eu não consigo controlá-lo, né? A gente sabe pelos processos da amígdala cerebral, ela processa o medo, o córtex frontal também. Então o meu cérebro, ele é instintivo. Ele vai ver uma situação em que eu vou correr o risco, ele vai me dar medo. Mesmo que eu me controle logo depois. Depois eu penso, não, mas isso não tem problema. Se acontecer um acidente, com certeza não é um acaso, não vou me preocupar com isso. Mas na hora que ocorre o fato, é inevitável, pelo menos alguns segundos, vai realmente vir uma reação de medo. A mesma coisa acontece com as outras coisas, como a raiva, como a tristeza, como até guardar rancor. Então, todos esses sentimentos, eles são processados no nosso organismo físico, né? Porque nós, ao longo dos anos, por exemplo, essa questão de crise de ansiedade que traz a depressão para tantas pessoas, nós sabemos que ao longo dos anos, os nossos ancestrais, milhares de anos, né, caçavam, fugiam de bichos, iam atrás de bichos. Então isso fazia com que eles tinham, vamos dizer, um ataque de ansiedade na hora que eles precisavam correr para caçar um bicho ou então fugir. Então isso fazia com que a adrenalina liberasse, bombeasse mais sangue. Essa mesma situação acontece hoje. Toda vez que a gente se vê em um perigo, a gente tem essa crise de ansiedade. Mas não existe mais perigo daquela forma. Não é que você teve um problema no seu escritório que você vai morrer por um bicho. Não é isso. Só que o seu corpo não entende isso. Então o seu corpo tem as mesmas reações como se você estivesse no meio do mato fugindo de um leão, por exemplo. Só que na realidade não aconteceu nada. Simplesmente deu um probleminha no seu escritório. E você tem um ataque de ansiedade. E isso vai realmente gerar muitos problemas de saúde para você, porque nós sabemos que a ansiedade causa, além de grande desconforto, síndrome do pânico, entre outros problemas também. Mas de qualquer forma, o interessante aí é a gente notar que o nosso corpo ele vai realmente reagir às coisas da vida externa. Não tem jeito, nós estamos vivendo aqui. A gente vai ter medo, a gente vai ter raiva, a gente vai ter tristeza. É claro que provavelmente Chico Xavier já tinha controlado, mesmo no corpo físico, essas reações. Mas nem que seja um pouquinho, esse início instintivo, ele vai ocorrer, no meu ponto de vista, pelas minhas experiências, né? Por mais que tenham situações que eu já tenha resolvido na minha mente, por exemplo, da morte,
Toda vez que correr o risco, instintivamente meu corpo vai reagir. E qual que é a minha função? Controlar. Por isso que Allan Kardec, na verdade Emmanuel, né, diz que quanto mais perto dos animais, mais longe da evolução nós estamos. Então a gente tem que ser mais espiritualizado e menos animalizado, né? O animal como que é? Se você vai lá conversar com um chimpanzé no meio do mato, ele pode te agredir por qualquer motivo, né? Ele vive o quê? Ele vive para comer, ele vive para se reproduzir, eles decidem as coisas na porrada. Então, quando a gente vê alguém brigando, você pode ter certeza que aquela pessoa está muito mais perto dos animais do que dos espíritos evoluídos. Como que é um espírito evoluído? A gente pega um Chico Xavier e pensa que ele é um espírito evoluído, e é mesmo, né? Então é uma pessoa extremamente na paz, que quer o bem do próximo. Então vocês veem que há uma diferença muito grande entre ambos. E nós somos animais, racionais, mas nós somos animais. Outro dia eu vi um estudo muito interessante que eles classificavam, né? Eles pegaram algumas pessoas e começaram a fazer com que ocorressem algumas coisas com elas e avaliar a reação dela. A reação dela era muito parecida com o do macaco. O homem que estava com a namorada estufou o peito, igualzinho o macaco na selva. Então nós temos uma grande parte instintiva, uma grande parte animal. E a gente tem que lutar contra ela, porque nada mais é do que uma grande luta que a gente tem, o espírito combatendo a parte instintiva. Quando você consegue dominar esses medos, né, e não é só isso que eu estou dizendo, por exemplo, essa questão do cara ficar sem dinheiro e dar esse desespero também é uma coisa instintiva. Porque nós sabemos, por exemplo, que Deus está no comando de tudo, mas quando a gente fica com essa escassez, seja de dinheiro, seja de alimento, dá um desespero. É claro que também porque a gente precisa se preocupar, né? Mas isso vem lá de trás, porque os nossos antepassados, quando chovia muito e eles perdiam a plantação, eles morriam de fome. Então esse desespero que dá pra gente quando a gente sente essa escassez. Então nós somos animais, realmente, que viemos da natureza e nós temos que aprender a controlar os nossos sentimentos. Porque senão os sentimentos instintivos acabam controlando a gente e aí vão prejudicar muito a gente na nossa vida. Porque se você é um cara que fica nervoso, que tem crise de ansiedade, ou que tem tristeza, e que tudo te afeta, e que tudo te desestabiliza, você está tomando uma lavada do seu organismo físico, né? Você não está sendo nada espiritualizado, você está sim cedendo para todas as suas vontades físicas, vontades dos seus antepassados, ou seja, primitivismo. A evolução está em controlar todos esses sentimentos ruins e trabalhar nos sentimentos do bem. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de curtir se vocês gostaram, claro, compartilhar, mandar para os seus amigos. Marca se você tem algum amigo que você acha que queira ouvir, marca ele aí nos comentários, se você estiver no Facebook, né? Não se esqueçam de se inscrever. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Que assim seja.